Então vamos lá, para quem ainda não me conhece, eu sou Renata Goulart, sou cabeleireira, colorista e educadora em colorimetria. E para quem já me conhece, bem-vindo aqui de volta na nossa maratona da colorimetria de sucesso. Bem, hoje o tema que eu escolhi para falar seria sobre balanças e medidores, evite desperdícios, acerte na sua cor, né? Então acerte na cor e evite os desperdícios. Renata, como assim? Bom, às vezes você do outro lado da telinha pode estar pensando aí que não vai render muito assunto essa aula. E olha que eu tentei o máximo possível condensar tudo que eu tenho para transmitir para vocês de uma forma que desse o tempo da nossa live. E olha que rendeu o assunto, tá, gente? Inclusive, eu sei, e eu sempre falo aqui nas nossas lives, que no meu curso Desvendando a Colorimetria, que é meu curso online, eu transmito bastante informações aqui para vocês, mas como o nosso tempo aqui é mais restrito, tem muito mais informações que estão lá no curso, de uma forma muito mais abrangente, mais aprofundada, que com certeza vai fazer com que você tenha assim, uma escalabilidade do seu conhecimento e na sua carreira como colorista muito grande, tá? Bem, então vamos lá. Vamos dar início à nossa live de hoje. Se você é já cabeleireiro, é proprietário de um salão de beleza, você deve estar, pensando aí, falando assim, nossa, esse é um assunto que muito me interessa, porque eu tenho uma dificuldade muito grande em tratar com toda a minha equipe, esse é um dos meus maiores problemas, eu não consigo controlar os gastos que eu tenho com os desperdícios ali em lavatório, nos serviços de cadeira também. E o fato é o seguinte, você, enquanto cabeleireiro, tem que levar em conta que parte do seu faturamento vai pelo ralo. Em função de quê? Desses desperdícios. Ah, Renata, mas eu já sei disso, eu luto, eu batalho, eu tento muito que tudo isso aconteça de uma forma em que eu possa minimizar, e reduzir esses desperdícios dentro do meu salão, e eu tenho uma dificuldade muito grande, não existe um alinhamento entre a minha equipe e eu. Então veja só, por que acontece esse descontrole? Primeira coisa, se você é um cabeleireiro que trabalha sozinho, é muito mais simples, porque você tem domínio, e você tendo conhecimento sobre colorimetria, você com certeza não irá fazer com que as suas formulações sejam descontroladas a tal ponto que tenha desperdícios de produto. Até porque você sabe o quanto isso vai impactar na sua folha mensal no final do mês. No entanto, se você é um profissional que tem um salão de beleza um pouco maior, de médio porte, pode ser até um de pequeno porte, mas que você já tenha uma equipe maior, isso se torna muito mais difícil. E por que se torna difícil? Porque nem sempre você tem controle de que maneira cada um dos profissionais da sua equipe preparam os produtos na hora de fazer a aplicação dos produtos nos procedimentos que eles realizam. Ainda mais no caso se você não puder contar com a ajuda de um gerente ou de um estoquista. Porque nós sabemos que a função do estoquista é já preparar. Então o colorista chega, fala qual é a formulação, qual é a proporção de medidas que ele quer, da receita que ele precisa, e o estoquista, por sua vez, já entrega a fórmula pronta em mãos ali, pelo nicho. Então, quando você não tem de antemão um profissional como um estoquista ou um gerente que está ali disposto também a colaborar para reduzir todos os gastos desnecessários que o seu salão tem, o que vai acontecer é um ciclo de insucessos, não só financeiro, mas também no resultado do trabalho que não só você, como também a sua equipe vão ter, tá? Além disso, o que mais que nós temos, tá? Vamos ver aqui, porque eu fui separando alguns tópicos que eu considero muito interessante. Então vamos lá, eu falei aqui sobre o controle de controlar a sua equipe para tentar minimizar esses desperdícios, esse gasto excessivo. Eu falei também de você poder contar ou não com a ajuda de um profissional estoquista ou de um gerente para ajudar você a fazer esse controle, esse monitoramento da sua equipe. Não é controlar a sua equipe, mas é monitorar, de que maneira o seu auxiliar prepara os produtos, de que maneira o seu colorista prepara o produto. É muito importante que você tenha um monitoramento para que você consiga reduzir esses gastos desnecessários, esse desperdício. Outra coisa que é importante é que todos esses gastos que são, todos esses desperdícios, preparar produtos de maneira incorreta, sem respeitar as recomendações que o fabricante da sua marca, que você escolheu para trabalhar, faz para a proporção de medidas, se você não respeita isso, você faz tudo no olhômetro, o que pode acontecer?
uma sucessão de equívocos e situações que são negativas para a fibra capilar. Então você vai ter ali fibra capilar danificada, fibra capilar com um aspecto, né, visual, com irregularidades, né, nessa cor e assim por diante, tá? Cliente, né, insatisfeita, descontente, isso vai gerar o quê? Vai impactar na sua imagem, na imagem do seu salão também. Então muito cuidado com isso. Outra coisa que acontece bastante é o retrabalho, porque uma vez que você fez uma formulação, preparou uma formulação e ela não está apropriada, não ficou legal, ela vai te promover um resultado de cor indesejado e uma vez que você fez dessa forma, você vai tentar agradar a sua cliente como? De que maneira? Corrigindo esses erros. E quando você começa nessa tentativa incessante de corrigir um erro, você vai criando um ciclo de um erro após o outro. Esse retrabalho vai gerar desperdício de tempo, esse retrabalho vai gerar mais gasto. Então venha cá, vamos ver aqui comigo, olha, o que acontece? Então, para o profissional que é proprietário do salão de beleza, o que ele vai ter? Ele compra um produto, esse produto, ele já fez um cálculo de um custo, quanto ele deveria cobrar por um determinado serviço de cor, e o que acontece? A partir do momento que ocorre um desperdício de produto, este custo aqui se eleva. E uma vez que este custo se eleva, olha o que acontece com a lucratividade dele. O lucro desse cabeleireiro, dessa empresa, se achata. Então você não vai ter, né, aquela lucratividade, aquele mesmo percentual de lucro que você teria caso você já tivesse acertado a cor na primeira formulação que você deveria ter preparado. Ok? Agora, Renata, você está falando aí a parte que interessa para o meu patrão, que é o cabeleireiro dono do salão, mas eu sou auxiliar. Então, é aí que eu gosto de tocar. Eu sempre costumo falar, né? Eu passei muitos anos ministrando cursos presenciais e durante todos esses anos eu sempre me deparei com alunos que tinham o hábito de preparar as formulações tudo no olhômetro. E quem foi meu aluno em cursos presenciais e que são atualmente, né, meus seguidores, meus alunos, né, o que acontece? Eu consigo implementar a ideia na cabeça dessa pessoa de que você trabalhar, tá, de uma forma coerente, obedecendo às regras e recomendações do fabricante, vai te gerar, né, uma estabilidade profissional em todos os aspectos. Então vamos lá, se você é auxiliar hoje, eu vou virar aqui e você vai entender exatamente, tá, o que eu quero te falar, né? Então, como nós vamos modificar tudo isso, tá? Para você cabeleireiro e para você auxiliar, para você colorista. De que maneira nós vamos mudar esse quadro de gastos desnecessários, de desperdício de produto dentro do seu salão de beleza? Primeira coisa, é necessário que ocorra um treinamento pelo menos uma vez no mês no seu salão para toda a sua equipe. Renata, como assim? Sim, esse treinamento não é só para aprimorar, né, a habilidade técnica, nas técnicas que o seu colorista executa para os clientes, porque isso eu sei que grande maioria dos profissionais estão sempre buscando. Haja visto que os meus cursos estão sempre cheios, né, graças a Deus, né? E atinge aí também o meu objetivo, que é compartilhar aquilo que eu mais gosto, que me dá prazer de fazer, que é estar aqui fazendo isso, ensinando para vocês tudo aquilo que eu lutei muito durante muitos anos para aprender, tá? Então, pessoal, treinamento da sua equipe é essencial. É lá que você vai, né, mostrar para a sua equipe que fazer esse tipo de preparo consciente, seguindo regras, é essencial para que você tenha uma boa lucratividade. Ah, mas é só o dono do salão, é meu patrão que vai ter. Eu não tenho. Tem. Por que você tem? Aí entra aquilo que eu estou falando para você auxiliar. Tá? Eu vou falar daqui a pouquinho aqui embaixo, não vou queimar a etapa. Então, olha, e para você, enquanto proprietário, enquanto cabeleireiro, dono do salão de beleza, tá? Você precisa dar bons exemplos. Renata, mas eu dou bons exemplos. Opa, vamos abrir um parênteses? Dar bons exemplos, eu quero dizer na prática. Se você é aquele profissional que também prepara tudo no olhômetro, que não usa balança ou não usa copo medidor, significa que você também gera desperdício. E um cabeleireiro gastão, por consequência, tem uma equipe inconsciente. É aquela equipe que também vai ter o mesmo raciocínio de que não importa fazer esse tipo de economia. Aliás, quando você é um profissional gastão, você tem um comportamento que vai do contra. Você vai, né,
de maneira contrária ao que deveria. Você tenta fazer economia, mas naquilo que não pode. Por exemplo, fazer uma aplicação de coloração para cobertura de branco com pouco depósito. E isso resulta em quê? Cobertura de branco ineficiente. Então, isso... Ah, que legal, ó, já tive a notícia aqui que o pessoal do Face está conseguindo assistir já melhorou a conexão. Então, boa noite pro pessoal do Face que está chegando aí agora, tá? Bom, então, pessoal, o que acontece aqui, olha, quando você tem, né, esse tipo de comportamento, as chances de você ter insucesso na carreira como profissional é grande, porque você vai se queimando no mercado, porque seu serviço não é de qualidade, todos os seus clientes percebem que você não utiliza balança e nem copos medidores, dosadores, e isso ele vai comparando, né, que a cliente vai conversar com a amiga, e a amiga vai falar, não, porque o meu cabeleireiro faz tudo medido, faz diferença, tá? Então, e você, meu grande querido auxiliar? Gente, preste atenção. O auxiliar de hoje é o profissional do futuro. É o empreendedor do futuro. Você, auxiliar que está aí do outro lado, saiba que hoje você é auxiliar. Amanhã você vai ser um colorista profissional de ponta e eu tenho plena convicção que sim, porque eu comecei como auxiliar de cabeleireiro aos 10 anos de idade e hoje eu sou uma colorista que tenho, né, condições de executar toda a parte de colorimetria com excelência. E eu tenho certeza que você também é capaz disso, principalmente se você for meu aluno. Então, continua aqui comigo até o final, tá bom? Olha que pessoinha modesta, né, gente? Brincadeira. Bom, então vamos lá. Saiba, então, e tenha essa consciência, que hoje você está como auxiliar, mas amanhã você vai ser um colorista profissional. E ainda mais, você vai ter o seu próprio salão de beleza e, além disso, você vai ser o quê? Um empreendedor de sucesso. Você vai ser um gestor, né? Um bom gestor, porque isso começa enquanto você está jovem. Então, quando você é novo, está começando a aprender uma profissão, se você aprende seguindo e trilhando um caminho de aprendizado positivo, fazendo as devidas economias no momento certo, né? O que é fazer economia? Evitar desperdícios, mas não é ser, né, sovina e falar assim, ai, eu não quero aplicar, vou fazer um retoque de raiz, eu não quero usar um tubo todo, eu vou usar meio tubo. Gente, nós sabemos que o engenheiro químico produziu um tubo com aquela gramatura, porque na concepção dele e por todos os testes que ele realizou, ele concluiu que aquela quantidade era a quantidade necessária para aquele procedimento. Tá? Conseguiu aí? Entrou agora no perfil da Belisanaída. Ah, que legal. Conseguiu então pelo Face também. Legal. Então, pessoal, para quem é auxiliar, é esta a regra, né? Eu tenho convicção que você vai ser um empreendedor de sucesso amanhã. Então, aprenda agora os bons hábitos de trabalhar de maneira o quê? Conforme as recomendações do fabricante, proporção de medida, tudo bonitinho. Por quê? Como eu acabei de mencionar, lá na frente, no futuro, quando você for o empreendedor, o proprietário do salão, você vai ter uma certa harmonia com toda a sua equipe e será um excelente gestor, seu salão vai ser um salão de sucesso, tá? Vamos ver aqui. Tópicos importantíssimos, porque eu gosto de ir trabalhando com tópicos, porque eu considero isso essencial. Então, vamos lá. Quantidade, veja só, não significa qualidade. Renata, isso mesmo. Muitos profissionais, eu vejo, gente, é o que eu falei, atuando como educadora em cursos presenciais por muitos anos, eu via ali na minha frente os cabeleireiros, os coloristas, os auxiliares, eram todos, não importa se era um cabeleireiro jovem, se era um cabeleireiro com uma idade um pouco mais avançada, mas eu sempre estava ali de olho, e o que eu notava era que até o procedimento de fazer uma higienização do fio do cabelo, né, um shampoo, era com desperdício. O que a gente vê? O profissional põe a mão no pump e fica assim, vai batendo o pump e o shampoo, a mão embaixo, vai caindo shampoo, vai vazando pelos dedos, e todo aquele shampoo que precisava ir para o couro cabeludo da cliente foi para onde? Para a pia do lavatório, ou seja, pelo ralo. E o que aconteceu com o dono do salão? A lucratividade dele, ó, achatou, tá? Um shampoo. Gente, um serviço de limpeza, de higienização, não acontece de maneira com excelência e qualidade pela quantidade de produto que você aplica.
Fazer um bom shampoo significa que vai fazer uma boa massagem. A água, tá? Para quem gosta de cosmetologia, eu ainda vou começar a fazer umas aulinhas de cosmetologia aqui para vocês, que eu tenho no meu curso também alguns tópicos relacionados a isso, sobre cosmetologia. E lá nessas partes sobre cosmetologia, fala exatamente sobre o poder da água. A água, ela serve como diluente para que esses shampoos, né, possam desempenhar de fato o papel a que eles vieram, né? Qual era a proposta deles, que é fazer essa higienização. Então, o que vai fazer um bom shampoo? Não é a quantidade, encher a mão de shampoo. O que vai fazer um shampoo, né, ser eficiente, essa limpeza, essa remoção de impurezas, ser nota 10, eficiente, ser, né, desempenhado o papel que é de higienizar, né, de fato, é a massagem que você faz associado a quê? A quantidade de água que você vai ali molhando, umedecendo, massageando, distribuindo e ao final do processo, mais uma vez a água vai lá, né, como uma brilhante rainha, fazer um excelente enxágue para conseguir você entregar para o cabeleireiro que está lá na cadeira esperando para fazer o corte, um penteado ou uma escova, um cabelo limpo de fato, mas sem prejudicar, sem comprometer o quê? O custo ou gerar desperdícios para o salão. Então, inclusive, eu costumo dar a dica de que ao invés de você pode até ter o pump lá, né, do seu shampoo de preferência, da marca que você gosta, mas esses copinhos, olha, aquele copinho descartável de café. Se você não tem um estoquista no salão, e você quer otimizar, né, e minimizar esses custos com produtos, use como regra, adote um copinho como esse, porque ele tem 50 ml. 50 ml de produto, de shampoo, é mais do que suficiente. Até aconselho que não seja cheio, que seja menos. 30 ml é o suficiente, e até chega assim até ser muito, para que você faça um serviço de higienização do cabelo. Então, utilize um copinho como esse, você pode fazer aí 2 lavagens, colocando esses copinhos medidores ali no lavatório para que você não tenha tanto desperdício, tá? Porque senão quem vai ficar limpo é o ralo e a pia. A mesma coisa eu sugiro para os condicionadores. A mesma coisa, o uso desse copinho aqui ajuda bastante, tá? Bom, com relação às ampolas geralmente já vêm, né, com uma monodose, ou seja, ela já vem com uma quantidade de ml que ela já atende, né, de acordo com o fabricante, a necessidade de cada cabelo. Não importando se esse cabelo é curto, médio ou longo, tá? E detalhe, se esse cabelo for curto, provavelmente a quantidade de produto que tem na ampola pode também ser fracionado, né? E você pode dar aquele restante que você tem ali para que a sua cliente possa fazer uma reaplicação durante a semana no cabelo em casa, tá? Bom, uma coisa que é característica das ampolas que é excelente é que normalmente elas já vêm com um aplicador. E esse aplicador ajuda muito em relação à espalhabilidade do produto na mecha, no momento que você está ali fazendo aquele tratamento, um enluvamento para fazer, né, promover aí uma melhor penetração dos nutrientes daquela ampola dentro do córtex. E também ela evita desperdício, porque imagina que se você tivesse que virar a ampola na mão primeiro, o que ia acontecer? Ia vazar tudo pelo ralo, como eu acabei de mencionar o caso do shampoo e do condicionador. Renata, e as máscaras? Bom, as máscaras, pessoal, geralmente eu costumo aconselhar que vocês também utilizem uma colher dosadora, tá? Normalmente uma máscara também não importa se o cabelo é pequeno, médio ou longo, se é uma mulher que tem um monte de cabelo, sabe aquela cliente que a gente até brinca, né, porque tem muito cabelo e aquele cabelo volumoso e denso e a gente sempre acha ai, nossa, essa cliente me dá prejuízo. Não existe cliente que dá prejuízo. Existe o profissional que não sabe, né, fazer esses cálculos de maneira sensata. Ok? Então, o que eu sugiro para as máscaras? Primeira coisa, nós não podemos enfiar a mão no pote para retirar o produto. E por que não? Nós temos células mortas, né? Microcélulas mortas, partículas de células, né? Que da nossa própria, né? Do nosso próprio tecido epitelial, né? Da nossa própria epiderme, que vão fazer com que... tem que levantar o celular aí, o do Facebook. Então, o que acontece? Vocês precisam de fazer o quê, pessoal? Utilizar uma colher dosadora, porque uma vez que você coloque a mão dentro da máscara, o que acontece? Você deixa sem querer e sem perceber essas micropartículas de células mortas dentro da máscara e
vão contaminar o produto, tá? Ah, mas contamina mesmo? Faz um teste para você ver, que eu garanto que você vai notar, que vai modificar o aroma, né? O cheiro daquela máscara, a fragrância vai modificar. Tem máscara que vai ficar aquosa, porque foi contaminada. Então, faça o teste e depois você me conta, tá bom? Bem, então a minha sugestão é colher dosadora. Então, e geralmente, eu sempre dou a dica de se utilizar de 10 gramas e no máximo, para aquelas exceções de cabelo muito volumoso ou muito poroso, 15 gramas. Lembrando que a primeira vez, se o cabelo estiver muito danificado, ele vai sugar muito, como se fosse aquele efeito esponja. E no caso de o cabelo estar aí recuperando, quando ele começa a se recuperar, você vai notar que às vezes 10 gramas vai ser até muito. Então, quanto mais o cabelo se recupera, menos produto você gasta. Viu? Olha como é legal isso aí, gente. Bom, cada marca, né, recomenda o quê? Uma proporção de medidas. Certo? Ok, muito bem. Então, se você trabalha com uma marca de coloração, ou com outra marca de descolorante, e com outra diferente de linhas de tratamento e recuperação capilar, então é importante que você conheça o quê? Todas as proporções de medidas de cada uma dessas empresas as quais você escolheu para trabalhar, porque pode variar de uma empresa para outra, tá? Tanto não só pode, como isso é muito corriqueiro, isso acontece com frequência, tá? Então, né, por que eu estou falando isso para você? Ah, mas isso para mim não tem tanta importância, eu faço mais ou menos no olhômetro e dá tudo certo. Raciocina aqui comigo. Uma empresa, tá, de qualidade, né, que investe em tecnologia e pesquisa, ela tem lá na sua, né, em todo o seu corpo de profissionais que trabalham lá dentro daquela indústria de cosméticos, ela não é um engenheiro químico, ela tem uma equipe, né, muito grande de engenheiros químicos, de cosmetólogos, enfim, de uma infinidade de pessoas que estão trabalhando a todo momento para desenvolver o produto e eles testam esses produtos com uma frequência enorme para depois entregar esse produto para que você, profissional, use ele aí no salão de beleza. Então veja que, geralmente, este profissional, né, o profissional que é o engenheiro químico, ele estuda, ele testa esse produto mediante temperaturas variadas, umidade do ar variado, dentro de recipientes variados, aplicando em couro cabeludo mediante circunstâncias adversas, enfim, ele faz muitos testes para que depois ele chega lá para você e deixa tudo fácil o caminho das pedras. Olha, de tudo que eu testei, ele conclui, fala, de tudo que eu testei, o melhor jeito de você utilizar e conseguir a melhor performance desse corante ou desse descolorante é com essa receitinha aqui, ó, que tá aqui atrás do meu rótulo do produto. E, gente, aí vai nós, né, aqui, colorista, cabeleireiro, auxiliar de cabeleireiro, achar na maior prepotência do mundo, que nós somos, nossa, os criadores de cor e vamos fazer do jeito que eu, porque eu já testei assim, achei que ficou bom. Eu nem faço do jeito que a empresa manda, não, eu faço do meu jeito e dá tudo certo. Entre aspas, é que você não percebe que você está perdendo a alta performance de corantes, né, e tudo mais, tudo aquilo que aquela tecnologia do produto tem para entregar para você, certo? Então, né, é por isso que eu estou falando que o papel deles, né, dos engenheiros químicos é essencial para que você consiga entregar um serviço de qualidade para o cabelo da sua cliente sem desperdiçar produtos, tá? Deixa eu ver aqui, vamos lá. Deixa eu tomar uma aguinha também. Então vamos lá, né? Como eu falei para vocês, atuando como educadora por muitos anos, né, a gente vai aprendendo, porque eu falo que a gente não só colabora e contribui para o conhecimento dos nossos alunos. Nessa carreira toda, eu aprendi muito mais até, porque quando você ensina, você aprende. Então, eu posso te dizer com toda certeza que eu aprendi muito. E a gente vai aprendendo também a separar o joio do trigo. Aquilo que não tá legal, você descarta. Aquilo que é bom, você absorve. E nesses anos todos, né, eu fui observando que muitos profissionais, como eu falei, fazem o preparo onde? Como? No olhômetro. E preparar no olhômetro os produtos sem seguir as recomendações do fabricante é igual a quê, gente? Resultado ineficiente, tá?
Então, qual é o meu conselho? Né? Como eu falei aqui para vocês, quem é meu aluno foi sendo doutrinado, né? E ele tem essa consciência que às vezes eles chegam para mim no curso, tá? Quando era curso presencial, eles chegavam para mim no curso e eu percebi aquela dificuldade, era tudo no olhômetro, às vezes alguns não sabiam nem manusear um pincel, então eu ia fazendo toda aquela doutrinação e aí, de certa forma, essa pessoa, ao final do curso, já estava apta a fazer com excelência os serviços de colorimetria e, inclusive, saíam de lá com consciência de que não era, né, dessa forma no olhômetro que se deve trabalhar, tá? Então, assim, o que eu digo aqui? Vocês podem ver que eu deixei até dentro de um quadro, né? Se você quiser copiar isso aí e deixar anotadinho, é importante, tá? Ó, fazer uso de medidas precisas em colorimetria é o primeiro passo para se tornar o quê? Um colorista de sucesso, tá? Porque uma vez que você faz o uso de medidas bem precisas, você vai acertar na cor, vai evitar o desperdício e você vai ter uma carreira de sucesso. Porque cor com perfeição agrada quem? Cliente. Uma cliente compra para outra e a outra para outra e logo você vai estar com a sua agenda sempre cheia e isso também vai te gerar o quê? Sucesso, efetivo, lucratividade e tudo mais, tá? Então, eu até trouxe, né, para mostrar para vocês, né, no meu ponto de vista, eu costumo trabalhar, olha, tá, eu gosto de mostrar as coisas, então vamos lá. Se você não tem o hábito de usar a balança, olha, essas balancinhas são super comuns, basiquinhas, você acha em qualquer lojinha de Xing Ling, supermercado, você compra uma balança dessa. Se você não souber usar, tenho certeza, eu vou fazer até um videozinho rápido depois, posso deixar lá no meu canal para ensinando como é que se utiliza essas balanças, porque provavelmente vai ter alguém que talvez não tenha tido contato com balancinha e provavelmente pode se sentir aí meio acanhado de fazer o uso da balança. Mas eu particularmente opto pela balança porque eu acho que ela te dá uma precisão muito maior em relação aos copos, né, medidores, aos dosadores. Vou chegar aqui, melhor aí, tá bom para ver aí, pessoal? Esses copinhos aqui, olha. Vê se tá legal, se tá vendo, todo mundo? Vocês vão ver, olha, que eles são copos graduados, então você tem aqui a quantidade de ml, né? Para que vocês possam fazer a dosagem de quem? A dosagem dos oxidantes, dos reveladores. Mas a balança, quando você coloca o seu bowl ali para fazer a medida, você automaticamente já vai colocar o cálculo seu da proporção de medidas de massa de coloração para a quantidade de oxidante ou se for tonalizante com revelador, você vai ter um total de massa preciso. Ali nos dosadores você pode ainda às vezes, dependendo de onde você colocar, o legal é você deixar ele sempre numa superfície plana, para que nunca faça isso, ó, colocar ele aqui no alto e virar aqui a quantidade de oxidante que você quer, porque uma vez que você dá, né, aquela entortadinha, vai dar diferença na quantidade de ml que você utiliza do produto. Das colorações, vocês vão ver que geralmente elas vêm com, né, frações aqui do lado no tubo. Eu não gosto muito de mostrar muito próximo, porque aí vai ver marcas de produto e não é o meu intuito aqui, tá? Mas qualquer tubo de coloração ou de tonalizante, geralmente eles vêm lá com as tarjas fracionadas, né? Para que você possa fazer o uso de aproximadamente 1/4, 2/4, 3/4, o total do tubo e assim por diante. Então, eu ainda faço assim, se você puder fazer o uso da balança, perfeito. Se você não puder fazer o uso da balança, ainda assim é melhor que você faça o uso de um copo dosador, né? E faça essas frações do que não usar nada e fazer olhômetro, tá? Bem, com relação aos mixes, né, que são os corretores, né, de cor, eu sei que muitos profissionais têm muita dificuldade e não conhecem, tá? Às vezes a proporção que você coloca para a quantidade de gramas do tubo. Então, para quem não sabe, olha, eu vou chegar pertinho, vê aí para mim, meu assistente, se tá dando para mostrar bem. Tá vendo aqui, olha, no fundo, olha, no fundo do seu bowl, geralmente tem essas risquinhas na horizontal. Cada risquinha dessa vem com um número, que tá aqui no meu, olha, tá indo do número 1 até o número 5. Isso significa que de um espaço até o outro de número, eu tenho 1 centímetro. E tá vendo que eu coloquei uma pontinha só de coloração ali? Eu usei uma coloração, ela já até oxidou, porque está em contato com o oxigênio do ar enquanto eu estou aqui falando para vocês. Mas essa, olha, é a medida, todo mundo está conseguindo ver? Dos dois lados? Ó, essa geralmente é a medida de 1 centímetro. E aí você vai ter que calcular, de acordo com a sua empresa,
da marca que você gosta de trabalhar, qual é a proporção para cada 30 gramas, qual é a forma que eles, né, orientam e recomendam que você faça o uso de acrescentar esse corretor. É por essa razão que às vezes o profissional tem medo, tem receio de usar esses corretores, porque eles não sabem, porque quando fala 1 centímetro ou 1,5 centímetros, talvez aí até 2 centímetros, ele vai lá e coloca aquela minhoquinha bem comprida e bem cheia de produto. E aí o que acontece? Ele se frustra, porque quando ele faz isso, o resultado de cor lá no tubo de coloração que ele está criando vai ficar, se ele utilizou o verde, vai ficar verde demais. Se ele utilizou o azul, pode ficar, né, azul demais. E assim vai, tá? Então, esse é muito importante. Agora, vamos ver o que acontece, pessoal, quando nós não utilizamos as recomendações sugeridas pelo fabricante na proporção de medidas em relação ao oxidante, junto, né, em associação com o produto da coloração, de oxidação ou até mesmo do tonalizante. Então, veja só, se você tem, né, um OX em excesso, olha o que pode acarretar para o resultado da sua cor. Os seus corantes podem ficar diluídos, porque oxigênio demais dilui o potencial de acoplagem dos corantes, de revelação, de oxidação desses corantes. Então, se você estivesse trabalhando com uma coloração em tonalidade de vermelho, muito provavelmente a cor que vai se revelar ali, se você tiver colocado muito produto, muito oxidante, vai ser um vermelho diluído. E geralmente o vermelho diluído, dependendo do fundo de clareamento que você chegou, ele vai te dar um rosado. Nunca ele vai te dar uma tonalidade de vermelho, tá? Bem, a durabilidade da cor também vai estar comprometida. Como assim a durabilidade da cor vai estar comprometida? Bom, veja só. Se você aplicou uma coloração com muito mais oxidante do que deveria, como você acabou de ver que os corantes vão ser diluídos, significa que também vai ocasionar um desbotamento maior dessa fibra capilar. Então, esses corantes não vão segurar ali dentro do córtex por muito tempo, porque eles já estavam diluídos. E, por sua vez, a durabilidade da sua cor também vai estar comprometida, tá? Outra coisa, cobertura de brancos, olha lá com quem? A transparência. Por quê? Porque faltou aporte de corantes, está faltando o quê? Pigmentos, corantes ali para poder fazer essa cobertura com eficiência, com maestria, né? Então, essa transparência, ela vai aparecer muito provavelmente, porque faltou profundidade para o corante, ele está diluído demais, por quê? Pois muito oxidante. Outra coisa, deixa eu ver aqui, corantes mal revelados, isso mesmo, por quê? Como eu acabei de mencionar, se você tem uma quantidade X de corante, e você tem uma quantidade X,5 ou 2X de oxidante, significa que você tem muito mais oxigênio, ele vai explodir muito mais, ele vai fazer uma limpeza muito maior dos seus pigmentos naturais, e na hora de depositar o corante artificial, ele não vai fazer aquela acoplagem como deveria, porque está em excesso, né? Ele está diluído. Também você vai ter o que aqui, ó? Um desgaste maior da fibra. Por quê? O oxigênio não faz aquela limpeza, ele não é o faxineiro que remove todos os pigmentos naturais? Sim. Então, se ele faz isso, o que vai acontecer aqui? Se está excessivo, junto com os pigmentos, ele também vai remover e tirar coisas que são nutrientes essenciais para a fibra capilar. Então, muito, muito cuidado com isso, tá? Oxigênio de menos, né? Se você, pelo contrário, ao invés de colocar uma quantidade excessiva, você pôs no olhômetro e colocou menos quantidade, uma quantidade menor. O que vai acontecer? Óbvio, vai faltar oxigênio. Uma vez que falta oxigênio, não vai promover uma remoção de pigmentos naturais eficiente. Então, essa remoção vai ser prejudicada. A revelação dos corantes também vai ser comprometida, porque faltou oxigênio para fazer a oxidação dos precursores de cor, tá? A abertura das cutículas também, por sua vez, vai se tornar mais difícil, uma vez que quem faz essa abertura é a amônia, ou seja, o agente alcalino que está presente dentro do tubo da coloração. Seja ele amônia, seja ele etalonamina, enfim. Mas o oxigênio dos oxidantes vão colaborar para que esse processo, né, de abertura da cutícula aconteça de maneira mais eficiente. Então, se está faltando, não vai acontecer também de maneira muito apropriada ali. E no caso dos descolorantes? Gente, no caso dos descolorantes é ainda pior.
Minha nossa, é o que eu mais vejo nos dias. Todo dia a gente vê isso. Não importa se é cabeleireiro, já de trocentos anos de profissão, se é auxiliar de cabeleireiro ou se ainda se já é um colorista e tudo mais. Às vezes são profissionais que já têm até um certo nome no mercado de beleza, mas ele ainda trabalha dessa forma de olhômetro. E veja só, sempre tem aquela coisa assim, ó. Às vezes eu vejo nos grupos de cabeleireiro. Qual é o ponto que você gosta do seu descolorante? Eu gosto mais durinho. Não, eu não gosto muito durinho, não. Eu prefiro mais molinho, porque para aplicar ali no comprimento e pontos... Gente, não é essa de mais durinho, mais molinho, firminho. Não. Nós precisamos trabalhar de uma forma mais profissional. Afinal de contas, o colorista, ele é um profissional, né? Que deve ser respeitado tanto quanto um médico, um dentista, qualquer outro profissional. Certo? O cabeleireiro em si, no geral. Então, para isso, nós precisamos, né, fazer por onde sermos vistos dessa forma. Né? Porque você não vê quando você vai lá no hospital, tomar uma injeção, alguém aplicar a injeção em você, preparar ali aquela, né, seringa no olhômetro. Né? Nós sabemos que todo mundo vai lá e tem a dosagem certa, né, os miligramas certos de cada medicamento. Então, veja aqui, ó. O OX em excesso, tá? Vai fazer o quê? A sua massa vai ficar mole demais, com isso ela vai escorrer, então o produto escorre. Se ele escorre, ele cria manchas e borrões. Se ele cria manchas e borrões, você vai ter um retrabalho, tá? Por sua vez, vai faltar o quê? Você vai ter oxigênio, mas mesmo assim ele não clareia o suficiente como você havia planejado. Se você havia planejado chegar a uma determinada altura de tom e num determinado fundo de clareamento que estava compatível ali com aquela altura, você não vai chegar lá. Por quê? Está faltando a ação de quem? Dos persulfatos de amônia. Né? Ele não vai conseguir agir aqui porque você diluiu esse persulfato, o poder de clareamento desse persulfato, com uma quantidade excessiva de oxigênio. Belezinha? Bom, e se você fizer o oposto, se você colocar pouco oxidante? Então, para aquele profissional que está acostumado a trabalhar com um descolorante firme demais, fique atento a isso. Por quê? Olha o que acontece. Firme demais, né? Vai ficar, se você coloca pouco oxigênio, então ele vai ficar firme demais. Só que tem que, né? Existe um meio termo. É para isso que existem descolorantes que colocam lá atrás, no verso da embalagem, que existem para cada técnica de serviço que você vai executar, uma proporção de medidas. Para uma eles te pedem 1 para 1, para outras 1 para 2 e para outro tipo de serviço 1 para 3. Beleza? Então, olha lá. Se está firme demais, olha o que acontece. Primeiro, vai prejudicar a espalhabilidade do produto na mecha. Quando ele está muito firme, você não consegue fazer uma espalhabilidade, olha, com o pincel, fazendo uma boa distribuição em toda a extensão da mecha no lugar que você pretende clarear. Outra coisa, o resultado, né, será prejudicado do clareamento, porque uma vez que está muito firme, ele não caminha, ele não penetra lá do outro lado de trás aqui da mecha e você vai ter um clareamento irregular. Com manchas, com, né, os gatinhos que a gente chama. Outra coisa, seca rápido demais. Veja que em algumas técnicas que nós sugerimos para você fazer ao ar livre, né, o freehands, geralmente a gente faz a opção de preparar um produto um pouquinho mais firme na tentativa de evitar aquelas manchas e borrões muito marcadas do produto, né, escorregar. E o que eu dou de sugestão? Se você quer executar uma técnica de freehands, tenha sempre em mente 2 pontos. Primeiro, existem produtos específicos para esse tipo de técnica, tá? Porque a aderência do produto, quando é para freehands, é diferente da aderência do produto que vai dentro de um papel ou numa touca. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que, ainda que você não tenha acesso a esse tipo de produto e vai utilizar aquele seu descolorante convencional, se você faz ele firme demais, ele vai secar muito rápido e com isso você não vai conseguir obter um clareamento muito efetivo, né, ali na sua mecha. Você não vai atingir a altura de tom que você desejava, porque o produto seca e para de agir, ok? Outra coisa, né? Então, se ele para de agir, ele não clareia. Pessoal, eu imagino que a partir de agora você vai se atentar um pouco mais a isso, a essas questões de usar realmente uma balança ou um copo dosador, medidor, que a partir de amanhã, a hora que passar essa coisa da nossa quarentena, né, desse nosso isolamento social, você vai voltar para o salão de beleza com um outro conceito de se trabalhar, com uma outra postura. Né? Você vai pensar no gasto, né, que vai achatar a lucratividade. Para você que é auxiliar, você vai pensar mais em querer se destacar, né, mostrar uma nova forma de trabalhar, que tem um diferencial, porque a cliente vê isso. Tá? E quando
você trabalha dentro daquilo que é recomendado, você deixa duas pessoas felizes. Em primeiro lugar, você, porque você vai se sentir, né, realmente um profissional como deve ser, reconhecido pelo seu trabalho, né, pela sua habilidade e capacidade de desempenhar o papel a que você se propôs. E a sua cliente, por sua vez, sai ganhando, porque ela vai ter um cabelo sempre bem cuidado, um cabelo com resultado de cor perfeita, né, que vai estar ali com a melhor performance de todos os produtos que você escolheu para aplicar no cabelo dela. E, do contrário, se você não faz isso, a sua cliente sai perdendo e você também. Porque, como eu acabei de mencionar, quando a sua cliente não está feliz com o resultado da cor que você ofereceu para ela, você vai ficar tentando corrigir. Nessa tentativa, você vai ter retrabalho. E quando você tem retrabalho, você poderia estar gastando esse tempo para ganhar, no atendimento de outra cliente. E você está lá horas a mais, o dobro do tempo, tentando fazer a correção do cabelo da cliente que não estava legal. Ou o que vai acontecer para a cliente? Ela percebe isso, fica descontente, ela vai ter que gastar o dobro com produto para reparar a fibra capilar. Essa cor ainda assim não vai ficar boa e você vai ter o quê? Uma cliente descontente contando para outra e para outra e para outra e você se queima como profissional da beleza, como colorista. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado bem claro sobre o quão é importante utilizarmos a balança e os medidores no nosso preparo dos produtos, os copos dosadores aí no lavatório, tá? E dessa maneira nós vamos ter o quê? Uma carreira de sucesso, nós iremos conquistar mais clientes e faturar muito mais, tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a live de amanhã, tá? Amanhã o que é mais difícil de você remover? Cor cosmética preto ou cor cosmética vermelho? Nossa, eu acho que é o preto. Não, eu acho que é o vermelho. Vamos ver, vamos descobrir isso juntos amanhã? Eu vou ficar te esperando aqui. Se você gostou da nossa aula de hoje, deixa seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com um amigo, tá? Se você gostou, compartilhe com o dono do seu salão, com o seu colega que também é auxiliar, com outro colorista. E se você quiser saber ainda um pouquinho mais sobre tudo que eu falo, se você tem um pouco mais de interesse em aprender para alavancar mais ainda a sua carreira como profissional da beleza, clica no link que tem aqui na bio e você vai fazer parte de um seleto grupo de Telegram, que é o Qual é a Cor. E lá eu deixo dicas essenciais, as grandes sacadas para que você possa ter aquele insight e melhorar cada dia mais o seu trabalho no salão de beleza. Tá bom? Um grande abraço, até amanhã às 8 da noite. Até amanhã às 8 da noite. Obrigada!